O Conexão Correia entrevista hoje o presidente do Mário Gatti, o Dr. Sérgio Bisoni, para nos contar um pouco sobre essa questão da área de saúde, a importância do SUS voltar para a região e alguns assuntos tratados voltados à área de saúde. Manuel? Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela visita aqui à sede do Correio Popular. E eu começaria perguntando pelo lado pessoal, o senhor é filho de que cidade, doutor? Eu nasci em Jundiaí, vim para Campinas fazer o colegial. Meu pai era gerente do Banco Nacional aqui em Campinas, foi transferido de Jundiaí para cá. Eu vim aqui para Campinas com 14 anos de idade, fiz o colégio Pio XII. Pio XII. Fiquei um ano fazendo cursinho em São Paulo, morando sozinho com 17 anos de idade, numa pensão. Aí entrei em Jundiaí, entrei em Botucatu, entrei em Santos e a Santa Casa. Só que no ano que não me passei em Santos e na Santa Casa, eles cancelaram os dois vestibulares. Anularam por fraude. Aí eu fiquei com raiva, não fui mais nos dois. E aí optei por Jundiaí, primeiro que a cidade que eu conhecia, tinha até parentes morando aí. Aliás, proximidade. já pertenceu à Grande Jundiaí. Essa é uma discussão antiga. Inclusive o vento de onde vem é uma discussão da clássica. Mas eu fiquei, depois eu voltei para Campinas, fiz residência aqui em Campinas. E daí, Casa de Saúde, trabalhei 40 anos, fui diretor técnico da Casa de Saúde. Paralelamente, o Mário Gatti, trabalhei 38 anos. Sou concursado no Mário Gatti, me aposentei em 2016. Aí no dia que eu me aposentei, fui lá no estacionamento, olhei, fiz uma revisão de tudo que eu fiz na vida. 4 anos depois estou eu voltando para ser presidente, mas aí numa situação diferente. Aí eu fui presidente da Rede Mário Gatti. Em 2018 para 2019, o Hospital Mário Gatti foi transformado em rede. E a Rede Mário Gatti envolve o Hospital Mário Gatti, hoje o Mário Gatinho, que pertence ao Mário Gatti, Ouro Verde, 4 UPAs e o SAMU. Então essa estrutura toda é que a gente, desde 2021, o Dr. Dário assumiu a prefeitura, me convidou. Confesso que fiquei uma semana para decidir, aceitava. Tem que consultar a família, né? Tudo. Mas a minha mulher também, ela está nativa, todos nós trabalhamos lá. E na verdade, sem hipocrisia, sem demagogia. Eu achei que eu devia alguma coisa a Campinas, porque eu estava numa fase da vida que já me permitia atuar assim, desligar um pouco, porque eu já não estava operando muito. Não adianta, a idade chega, você já não aguentava ficar 4, 5 horas em pé. Especialidade? Sou urologista. Assim como o prefeito. Ele foi meu residente. É? Não fala nada que ele fica. Mas ele foi. Bom, tanto é que ele passou. Na Casa de Saúde, você conheceu o Zé Bento? Sim, o Zé Bento é um amigo, mas morreu muito cedo, não é? Judia Sessão era muito amigo do João Vieira, do Zé Bento. 40 anos lá, eu era amigo de praticamente todo mundo, né? E era gozado, porque eu era muito novo, eu comecei muito novo lá. E o pessoal era quase que uma geração na minha frente, né? Então eu convivi bastante com todos eles lá. A Casa de Saúde tem uma história bonita, interessante, e um pecado que aconteceu com a Casa de Saúde. Círculo Italiano Uniti. Círculo Italiano Uniti. Mas você sabe que meu avô, em Jundiaí, ele era alfaiate. Era um artesão, veio da Itália. Veio ele e o Minelli junto. O Minelli ficou em São Paulo, meu avô em Jundiaí, por causa da Paulista. Ele fazia os ternos e distribuía ao longo do interior pela... E meu avô, como alfaiate, ele foi 30 anos presidente da Fratellanza, que era o Círculo Italiano Unito Hospital de Jundiaí. Mas ele administrava, assim, ele era leigo, né? Mas e no fim coincidiu, eu acabei presidente no hospital também, mas aí eu como médico, né? Diferente. A vida dá umas voltas, né? Muito grande. Você se casou com a sua esposa, era dali de Campinas? Não, a Lígia é de São Paulo, formada na PUC em São Paulo, advogada. E ela... Eu a conheci aqui em Campinas, ela veio passear na casa do meu amigo, eu conheci. Em um ano nós nos casamos, 45 anos de casado. 2 filhos e 3 netos. Algum da medicina? Ninguém. Não, ninguém. Eu batia com o estetoscópio e ela com o livro de direito. Ninguém. Um é economista e trabalha em área de empresarial, e outro mexe com TI, tem empresa, tem... Eu nunca entendo direito as coisas da TI, mas eles têm sempre uma empresa que mexe, um hub, desenvolve aplicativos, etc. e tal, mas tá tudo certo, tudo bem. Dando um passo atrás, doutor, da questão dos primeiros estudos, já nessa época havia um desejo da medicina ou isso... Então, é isso que é gozar. Não tem nenhum médico, não tinha, né? Nenhum médico. Hoje já tem alguns sobrinhos médicos, mas não tinha ninguém. Eu sempre gostei, modéstia à parte, sim, eu sempre fui bom aluno, então não tinha muito problema disso. E talvez possa até pensar, puxar lá do fundo, frequentar o hospital por conta do meu avô, eu ia de vez em quando lá, talvez tenha me influenciado, mas eu sempre gostei disso, sempre gostei de
tratar de gente, de conviver com gente, para mim é natural, para mim não foi nada muito forçado. E a área da especialidade, algum motivo? A especialidade eu falo assim, preciso ser um pouco modesto, porque o pessoal, eu gosto de uma que é a área cirúrgica e clínica. A área clínica, talvez, eu queria fazer alguma coisa a mais. Então, a urologia é uma das especialidades que você faz clínica, você pode só ter o consultório, mas tem a cirurgia também. E talvez a urologia da medicina foi a que primeiro desenvolveu a área de pequenas, de minimamente invasiva. Então, por conta do Rocha Brito aqui, ele já fazia ressecção de próstata quando ninguém falava disso. Inclusive o pessoal da USP. Porque assim, a Faculdade de Jundiaí, por ser próxima a São Paulo, todos os professores eram os assistentes da USP, esperando a vez de chegar. E eu tive muito contato com o pessoal. E eles não faziam cirurgia endoscópica na USP. Impressionante. Quem fazia era o Rocha Brito. E o Rocha Brito ensinava o Brasil, a América Latina e a Europa também. E nós estamos falando, eu estou falando, eu me formei em 76, então eu estou falando da década de 70. Então, era uma especialidade que me chamava atenção, porque exigia cirurgias finas, a gente, adulto, criança, homem, mulher, então você pegar um espectro grande da medicina. Então, eu sempre gostei disso. E aí, depois disso, aí assim, fui. Durante anos, eu que organizei toda a residência de urologia do Mário Gatti, que no começo era a Casa de Saúde Mário Gatti. À medida que o Mário Gatti cresceu, nós deixamos a Casa de Saúde e virou um hospital público grande. E depois eu fiz mestrado na USP, fiz doutorado na Unifesp. E hoje, além do Mário Gatti, eu faço parte da São Leopoldo Mandic. Desde a forma, eu ajudei o Zé Luiz, um grupo, né? Nós ajudamos a montar a faculdade. E em 2009 nós começamos, e a primeira turma começou em 2013. Eu faço parte hoje do NDE, que é Núcleo Docente Estruturante da São Leopoldo, que é a responsável pela parte acadêmica. Não tem nada administrativo, até porque seria incompatível fazer alguma coisa administrativa. Mas eu dou aula de urologia e dou aula de ética médica. Tem bastante coisa para fazer nessa. O que o senhor pode nos relatar sobre a evolução nessa área da urologia especificamente? Quer dizer, do período que o senhor começou até hoje, imagino que deva ter aí coisas... Muita mudança, a ponto de... É o que eu falei, talvez é uma especialidade que mais desenvolveu essa parte de endoscopia, de área minimamente... Para a gente é muito natural lidar com as coisas, tanto é verdade que hoje as maiores cirurgias robóticas são feitas pela urologia hoje, que é o câncer de próstata, cirurgia de rim, talvez seja a especialidade que mais evoluiu. Junto com a gente, outro que evoluiu brutalmente com a parte de equipamento foi a oftalmologia também. Mas é uma especialidade interessante. Todos os residentes nossos são treinados para fazer cirurgia aberta e cirurgias endoscópicas também. Então é uma área bem interessante, bem bacana. E como só para vocês terem uma ideia, eu comecei muito novo. Eu cheguei na Casa de Saúde e comecei a cuidar do Mário Gatti. O serviço era do Antônio Gulhota, você devia conhecer ele. E o Gulhota, quando o prefeito foi o prefeito aqui de Campinas, o Chico Amaral, convidou o Gulhota para assumir o Mário Gatti. O Gulhota ficou lisonjeado, assumiu, mas ele era sozinho praticamente. Aí eu comecei com ele, eu fui o primeiro residente do Mário Gatti. Então tem história. Então depois de 3 anos, eu comecei em 78, lá bem no comecinho de 78. Em 88 eu era o responsável pela urologia, porque o Gulhota não dava conta de fazer tudo. E aí, a partir daí, eu comecei a montar a residência médica. Quando o Dário foi presidente na década de 90, 92, 93, eu ajudei ele a montar a residência médica do Mário Gatti, aprovar no MEC, aquelas coisas todas. E o nosso serviço da urologia do Mário Gatti foi um dos primeiros, junto com a da Unicamp, a ter credenciamento pleno junto à Sociedade Brasileira de Urologia. Então, eles faziam fiscalizações. Então, é interessante, tem uma história bacana. E a última contagem que eu fiz, nós já formamos 108 ou 110 residentes já. Eu, quando saí, tinha 97 em 16. Daí continua tendo 3 por ano que formam, né? Botamos bastante dinheiro do mercado, viu? Muito legal. Doutor, me parece que existe uma certa verdade no entendimento da questão da saúde do homem, como não é tão ligado quanto a mulher. Pastor, vê assim, isso está mudando, hein? Não, já mudou muito, já mudou. Eu sou do tempo que o pessoal não admitia ser examinado. Isso era um clássico. Pessoa idosa, chegava acima de 75 anos, deixava você pôr a mão nele. Isso mudou muito. Hoje as próprias gerações foram mudando, a propaganda foi grande. Então hoje a gente já é bem mais
mais fácil você ter acesso, mas continua a mesma coisa. A mulher se dedica muito mais. Ela tem o costume de já 14, 15, 16 anos já ir ao ginecologista, e homem só vai em médico se tiver encrenca. Aí quando chega na faixa de 45, 50, que é a fase de começar a fazer avaliação de próstata, tudo, você geralmente é a mulher ou a filha meio que dá uma forçada de mão para ir. Mas hoje com propaganda, tudo, aí o pessoal se cuida um pouco mais, é diferente, bem diferente. E é importante esse acompanhamento, né? Eu acho que é vital, né? Eu acho que é vital, porque se você fizer um diagnóstico precoce, a chance de cura é altíssima. Se você for descobrir quando começar a ter sintoma, diminui para menos da metade a possibilidade de sobrevida. Então é importante você fazer um diagnóstico, porque não é prevenção, não tem o que prevenir. Na verdade, você tem que fazer o diagnóstico no começo da doença. Você só faz se você estiver fazendo exames periódicos. Você fala, está mudando, alguma coisa aconteceu. E a maioria não está sintoma nenhum quando começam as mudanças. Estou falando de próstata, né? Agora, você tem aqueles pacientes que já tiveram pedra no rim, que estão acostumados em neurologista. Isso é outro tipo, uma fatia da sociedade que você consegue acompanhar mais de perto. Mas hoje você tem que, sabe, tem que ir no cardiologista, não custa. Eu não aceito assim, a pessoa, se não tiver condição, eu sempre brinco, e morar no Amazonas a 10 horas de barco, aí não dá, realmente, fica complicado. Mas você está dentro de uma cidade que tem recursos, seja privado, seja SUS, não tem por que você não fazer a coisa direito. Tem um aspecto que a mim me choca, doutor, que eu já tive a oportunidade de tocar aqui com outro médico, que é a questão da higiene, né, do homem, e me parece que o índice no Nordeste de câncer por causa da falta de higiene é muito grande, né, câncer no pênis. Não, é só por conta da higiene, porque na verdade se você não tem assim, tem predisposição, pode até ter, mas se você tiver uma higiene mínima, a chance... O problema é sociocultural. Então, um lugar que falta água, o acesso não é tão simples quanto a gente fala, toma banho. Às vezes não tem, nem para beber. Então é um problema. Segundo, a pessoa às vezes é uma lesão pequena, alguma coisa, e não dá devida importância. Se ele fosse pegar no comecinho, também uma cirurgia, às vezes uma fimose resolve. A hora que ele deixa a coisa, de vez em quando, chegam as pessoas com umas coisas horrorosas aí, né? Parece uma couve-flor ali, que já tá falando, como é que a pessoa olha para isso todo dia e não se dá conta? Mas aí o problema sociocultural, a educação. Eu acho que a educação resolveria bastante gente e orientação das crianças na escola, né? Entendo. Essa questão, como se colocou, da educação na escola, ela existe, precisa ser aprimorada, precisa ser melhor tratada? Como que é sobre essa questão da educação voltada à saúde na escola? Eu acho assim, eu acho que o governo, eu não sou aqui para criticar nem apoiar o governo, não é questão ideológica, mas se investe talvez um valor extremo em universidades quando prioritariamente devia ser no ensino básico. E o ensino básico, você dá educação. Então você pode ensinar higiene, escovação de dente, higiene pessoal, proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso é passível de você fazer. Eu lembro que em Jundiaí, estamos falando da década de 60, eu tinha um professor suíço que dava aula de educação sexual. Quer dizer, um troço, assim, você fala assim, mas era meio precário. Era porque à época não se discutia isso. Mas é possível de você dar orientações para a criança, tudo. Nós temos um programa interessante, depois a gente pode discutir, a gente chama de SAMUzinho, SAMU. Toda quinta série nós vamos, o pessoal do SAMU, tem os enfermeiros que eles têm uma aptidão de dar cursos para urgência e tal. E nós fizemos um programa para as crianças da quinta série do curso básico, do ensino básico. A gente vai lá e ensina eles o que é urgência, como identificar, se perceber em casa que alguma pessoa, avô, alguma pessoa idosa teve, para que número disca. Cara, é impressionante como funciona isso daí. As crianças chegam em casa e eles explicam para os pais. Pai, se precisar, liga 192, pai. Não tem, você sabe, o bombeiro é tal número. Coisa. Então, dá um diplominha para eles depois do curso, atender uma urgência. Então, é um curso interessante, a gente faz de uma maneira interessante a saúde inserida dentro do ensino básico. Eu acho que isso que tem que fazer é educação, né? Educação faz toda a diferença, né? Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, foi no Brasil, inclusive, se não me engano, no Recife. Um primo, acho que salvou o outro, o garoto acho que de uns 10, 12 anos, salvou o outro, tinha uns 14, está se engasgando. Então, ele fez o primeiro socorro, que é aquele... Então, mas você sabe que aqui a gente tem a Lei Lucas. Teve um garoto aqui em Campinas, eu não sei exato o ano, mas em 2015, 2016, ele morreu engasgado numa escola. Poxa. E a mãe dele movimentou a cidade, foi atrás, criou, agitou e fez uma lei. E hoje essa lei é obrigada a dar curso
de urgência e emergência em todas as escolas municipais. Eu consegui, a pandemia atrasou muita coisa, a gente ficou 1 ano e meio lutando lá, mas eu lembro que em 2023 nós começamos a negociar com a Secretaria de Educação aqui de Campinas. Em 2024, ano passado, começo do ano passado, nós assinamos um convênio, nós treinamos 10 mil professores e funcionários da rede básica daqui de Campinas cada 2 anos. Então eu tenho um grupo do SAMU, eles são remunerados, eles vão lá no horário comercial, mas não no horário comercial deles, eles Horário da escola, para o professor não ter que voltar. É um curso de 4 horas com grupos no máximo de 20 pessoas e eles ensinam todos a desengasgarem. Então hoje a gente, cada 2 anos tem que reciclar. Então o grupo, são 10 mil professores, é um programa bem grande. É bom, é bacana porque todo mundo gosta da orientação, as escolas ficam atualizadas e também nós recebemos convite de escolas privadas para a gente dar o curso. Então tem todo um esquema, o NEP, Núcleo de Ensino e Pesquisa da Rede Mário Gatti. Nós temos esses 2 programas bastante interessantes. E o SAMU tem o NEU, que é Núcleo de Ensino de Urgências e Emergências, né? E eles também dão curso para tudo quanto é enfermeiro, tudo aqui, de urgência e emergência de reciclagem. Então tem uma área de ensino bacana na Rede Mário Gatti, que eu acho bem interessante. Doutor, eu queria que o senhor falasse para os nossos espectadores, desse uma noção do que é a Rede Mário Gatti, né, as unidades que o compõem, a estrutura que a gente tem de atendimento, de profissionais. A Rede Mário Gatti é surpreendentemente grande, ela é uma autarquia, e essa é uma outra conversa depois que nós temos que ter, que é uma autarquia, porque ela tem uma agilidade muito grande, porque a urgência e emergência você tem algumas necessidades prementes. Comprar remédio de urgência, de repente acontece um negócio, você tem que mobilizar rapidamente. Se você ficar no padrão público brasileiro, de ficar para fazer contratações, leva 1 ano, 1 ano e meio, não funciona. Então a ideia da autarquia é essa. Hoje ele compõe o Hospital Mário Gatti. Seu orçamento é independente? Não, é o que nós estamos lutando para ser... Porque assim, ele tem 6 anos. Então a gente vem reiteradamente pedindo um percentual de orçamento da Secretaria de Saúde fixo para a gente administrar. Mas nós estamos no meio do caminho. Ainda não conseguimos plenamente isso, mas é questão de tempo. O próprio Tribunal de Contas está apontando que é obrigatório que seja. E nós estamos numa fase de organização, que eu falei, durante a pandemia, 1 ano e meio ficou no limbo ali, mas eu acho que isso daí vai ser acertado, mas é muito importante. A receita que ela gera vai para onde? Não tem receita, nós recebemos, porque nós só prestamos 100% SUS. Então, só para você ter uma ideia, o Hospital Mário Gatti, o Mário Gatinho, Ouro Verde, os pré-hospitalares, a UPA Carlos Lourenço, São José, Anchieta Metropolitana e Campo Grande. Então, só as nossas portas, 2024, eu pedi até fazer um levantamento, depois eu passo os números redondos, nós atendemos 800 mil pessoas no ano. Quase uma Campinas. 2/3 de uma Campinas. Lógico que tem um percentual da região também. E nós temos, com Quines, 6.300 funcionários. Então, é um orçamento grande, mais ou menos chega-se 35% do orçamento da Secretaria da Saúde. Da Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde deveria ser no mínimo 17%, hoje é em torno de uns 20 e poucos por cento, 22%, 23%. O que destoa, o que judia da gente na área da saúde, estou emendando o assunto, depois vocês veem que quando começou o SUS, e eu participei alguma coisa, porque foi a década de 80, depois da Constituição e tal, então em 90 mais ou menos concretizou, né, veio depois disso. Era tripartite, então a municipalização era assim, 40% da prefeitura, o custo, a despesa, 40% da federação e os 20% do estado. Nesse nosso governo, aqui o governo Dário, o ano passado que nós fechamos, esse ano é semelhante, mas o ano passado que ficou o ano inteiro, a prefeitura colocou 77%, a federação 20%, 21% e o estado 3,6%. Então essa distorção arrebenta, porque acaba sendo subfinanciado. E a gente tem que se virar. E vem gente de outros municípios? Tudo. Aqui são 42 cidades da grande... Isso é da nossa região, mas eu recebo gente da Bahia, sul de Minas, Paraná. Por quê? Porque a saúde ela é meio assim, perversa no bom sentido. Se você trabalha e tem eficácia, o pessoal que não tem, vem. Então, o cara está com câncer lá, sei lá, do sul da Bahia, vai. Ele pega o parente dele aqui, pega o endereço, vai ser atendido aqui. O SUS é universal, universal dentro do Brasil, lógico.
Então não tem como você falar não. A pessoa vem e eu acho que é o direito dela, cada um tem que se cuidar. Não dá para criticar a pessoa. Aí o Estado tinha que ter maior. A federação, né? Tinha que cumprir com os 40% dela para desonerar um pouquinho a prefeitura, porque sobrecarrega demais a prefeitura. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Qual a solução para conseguir ter mais recursos de outros níveis de governo para manter a saúde? É político, né? É muito complicado. Você vai ao governo federal, ele queixa que não tem dinheiro. Você vai no estadual, a mesma coisa. E aqui em Campinas tem uma peculiaridade. A Unicamp distorce um pouco o sistema, não quero, absolutamente não é crítico. Mas o Estado acha que dando para a Unicamp está dando para Campinas. E a gente não tem intersecção muito pouca com a Unicamp. Apesar de termos bom relacionamento, a gente convive, mas não tem. O dinheiro de lá é de lá. Tanto é que você falou. Eles estão tentando fazer uma autarquia no sentido de tirar a Unicamp do orçamento, o Hospital das Clínicas, do orçamento da Unicamp, para o governo financiar essa autarquia para sobrar dinheiro aqui. Porque é O que você está sonhando. porque na verdade não é sonho, a autarquia tem que ser de fato, é lei federal. A gente tem que ter essa autonomia, senão não tem razão de ser. Agora, quando a gente compara, quando é tudo junto, você vê que a eficiência efetivamente é maior. Mas é um embate político. Dinheiro a gente tem que disputar, dinheiro sobrando nenhum país tem que eu saiba. Então você disputa por bom uso do dinheiro e tentar conseguir. O Dário deu um passo muito importante sob muita pressão em cima desse hospital regional do Estado. Porque a ideia, o hospital regional não vai aliviar assim, diretamente o município. Mas como ele abarca toda essa região do Estado, desonerando a gente já é um ganho importante. Entende? E, obviamente, vai ter um desenvolvimento, vai ter uma série de coisas aí. Então, eu não vejo a saúde trabalhando, mas acho que vale igual para a segurança e a educação, você tem que trabalhar em conjunto. Porque sair cada um para um lado, a eficácia cai. Se você trabalhar em conjunto, melhora. Mas nem sempre é tão simples trabalhar em conjunto. Mas, enquanto a gente consegue agregar, tem que mostrar eficiência. Agora, doutor, o senhor falou aí que, aliás, antes, o prefeito Dari e o secretário Laí já tiveram aqui e deram mais ou menos esses mesmos números que o senhor falou. E, inclusive, eles falaram, estamos no limite. Né? Não dá para se pensar mais. E aí o senhor citou a questão do subfinanciamento. Isso, no mínimo, puxa o freio de mão. O que afeta mais efetivamente? E tem um agravante ainda por cima. Com a crise no país, as pessoas que às vezes têm um plano de saúde passam para o SUS. O ano passado, entraram 80 mil pessoas no SUS daqui de Campinas. 10% praticamente. Como é que se faz um planejamento? É muito difícil, se você não sabe o tamanho da história. De repente, ele pode aumentar. Então o cara perdeu o emprego, ficou caro, o aposentado diminuiu, ele não consegue mais pagar o plano de saúde e vem para o SUS. Então, o SUS... talvez no mundo, não vou chutar que é o único, mas talvez um do muito, muito pouco, que é universal. Sim. Por que os outros países não são? Porque ninguém suporta, a saúde não tem fim. Se você quer dizer... Então, com o dinheiro que tem, a gente tenta priorizar, tenta organizar, tentar evitar desperdício, que eu acho que é esse que é o importante, mas não tem muito como sair, ou é ou é. Agora, num olhar estratégico, doutor, digamos uma hipótese que houvesse uma desoneração do orçamento aí. Quais são as estratégias, quais são as prioridades, por exemplo, que o senhor investiria caso sobrasse dinheiro, não tivesse mais dinheiro? Não, nem é questão de sobrar. Eu acho que a gente tem duas visões. Você tem que ter a visão estratégica do que você vai precisar refazer e do que você pode fazer novo. São duas coisas diferentes. O que você vai refazer quase que é uma obrigação para você continuar mantendo. Perfeito. Eu acho que se a gente mantiver o que tem, já é uma luta quase gloriosa. Fazer o plus, aí você tem que começar a usar algumas opções. Emendas parlamentares, você tentar algum benefício fiscal que se direcione. Por exemplo, com essa área de ensino que nós temos, tem 8 a 9 mil alunos que frequentam a Rede Mário Gatti por ano. As escolas dão contrapartidas para a gente, para os alunos estarem lá. Então, o que são as contrapartidas? São dinheiros que eles não podem nos dar em dinheiro. É uma lei municipal, tudo organizadinho. Então, você precisa de uma determinada coisa, geralmente voltada para a área de ensino, mas de assistência, eles aportam para a gente. Então, esse é um dinheiro que não entra no orçamento da prefeitura do Norte. Então, são coisas. Hoje tiveram 2 vereadores lá comigo, sabe, a emenda. Nós fizemos um book, um livro,
de tudo que nós precisamos de equipamento, tudo a gente oferece para cada gabinete de cada vereador, para os 33 que aceitam nos receber. Mostramos o que nós precisamos e ele investe naquilo. Então um dá um negócio, outro dá outro, outro dá outro. E assim a gente vai sobrevivendo. Mas eu acho assim, eu tenho me dedicado desde tudo é pós-pandemia, porque a pandemia, depois se quiser conversar, foi uma confusão, porque nós sobrevivemos. Mas após isso eu faço um planejamento estratégico, nós tivemos umas 5 reuniões para dar um direcionamento que quem chegar depois da gente, que isso aqui não é nosso, quer dizer, a gente está transitoriamente. Quem chegar tem uma linha de ação. Então, por exemplo, o Hospital Mário Gatti, ano passado, o Hospital Mário Gatti fez 50 anos. O que está acontecendo? Eu tenho um planejamento, fizemos um pronto-socorro novo, que estava horroroso, antigo, não tinha mais jeito. Foi uma luta, porque você contrata a empresa não faz o que tem que ter, você tem que atuar a empresa, autuar a empresa, é uma confusão. Mas conseguimos terminar. Então eu tenho alguns planos para dentro do hospital. Quando eu fiz o Mário Gatinho, eu desocupei o 4º andar do prédio. E lá eu tenho um projeto para fazer uma UTI de 10 leitos e mais 24 leitos. Para quê? Direcionado para a cirurgia, porque hoje um grande gargalo que eu tenho doentes para operar, não tem vaga na UTI, preciso cancelar a cirurgia, a fila não anda. E são as doenças, as patologias de grande porte. Próteses, cirurgias vasculares grandes, câncer. Então, eu preciso fazer, tá bom, então vamos fazer, primeiro, eu preciso fazer um projeto executivo. Então você tem que contratar um projeto, porque precisa saber quanto custa de fato, não basta um croquis. Aí você vai fazer, precisa trocar o telhado, porque se fizer ali, como vai chover lá dentro. Então vai trocar o telhado de 50 anos, nós precisamos tirar todas as placas. Quando eu cheguei, eu fiz um convênio, fiz uma contratuação com a CPFL, eles puseram as placas eletrovoltaicas no telhado da rede inteira, do Mário Gatti, do Ouro Verde, das UPAs. E tem uma captação, diminuiu brutalmente o custo da energia para a gente. Só que agora, para reformar o telhado, eu preciso tirar 1.200 placas para poder reformar. E tive que negociar, aí entrou o Dário no meio, entrou o prefeito, pedimos, conseguimos, eles estão removendo para a gente, para poder reformar o teto, para poder botar a placa de novo, para poder mexer no 4º andar. Então, é casa antiga, né? A gente tem que ir reformando. E devagarinho nós estamos mexendo dessa maneira. O Ouro Verde também vai precisar mexer no pronto-socorro, estamos fazendo um projeto, e tudo isso precisa de dinheiro extra, investimento. E aí a gente tenta conseguir alguma coisa que sobra, algum investimento que às vezes aparece, uma emenda. Por exemplo, tiveram 2 vereadores que botaram um tomógrafo no Ouro Verde. A área de inserção deles, eles tinham interesse, dividiram metade cada um. Colocamos, então, para eles é interessante. Eles fazem a divulgação devida da área deles e para a gente mais interessante. Os impositivos. Menos impositivos municipais. Mas a gente recebe alguma coisa de federal e estadual também. Eu tenho uma equipe lá que trabalha isso daí, porque hoje é uma fonte de renda significativa, não é? Não resolve os problemas, mas é tudo que a gente consegue fazer a mais, é captação faz. Inclusive, o Mário Gatti inaugurou uma nova área com para testes laboratoriais, né? Foi. Isso daí é um problema antigo. A gente tinha um laboratório extremamente, não vou falar precário, que fica ruim, mas era mal assim, porque era um lugar errado com equipamento antigo, então não adiantava eu chegar lá, trocar equipamento, era com funcionários públicos. Aí entra as terceirizações, né, que também a gente pode falar depois. Eu precisei o quê? Fechava às 7, 8 da noite porque não conseguia ter funcionário, precisaria contratar, não tem verba para contratar, não sei o quê. Aí o que eu fiz? Nós achamos uma área do hospital, que eram 2 vestiários que estavam praticamente desativados. Nós fizemos uma licitação, a empresa entrou, ela reformou, equipou inteirinho e entrou com a equipe. E hoje, nós estamos inaugurando agora, eu fiquei um mês fazendo teste, agora que nós estamos... Ele fica 24 horas funcionando, tem capacidade de fazer 200 mil exames por mês. Hoje nós precisamos, hoje a nossa demanda é 70, 80 mil, então nós temos uma sobra além disso. E daqui até novembro, dezembro, a gente vai estar fazendo, além do Mário Gatti, para 2 UPAs e os mais sofisticados para o Ouro Verde também. Fala, mas que vantagem tem isso? A vantagem é que os equipamentos novos me dão um exame de glicemia, por exemplo, de açúcar, em 15 minutos. Então eu começo a rodar meu pronto-socorro, não precisa ficar esperando 4, 5 horas o exame ficar pronto. Colher à meia-noite, 1 hora está liberado o exame, não tem mais que esperar até às 6 da manhã chegar o exame. Então são movimentos que a gente faz, até com custo nem tão exagerado, que você efetivamente melhora a dinâmica da coisa.
Sem dúvida. Doutor, quando a gente conversa, por exemplo, com especialistas, ou pelo próprio usuário, reconhece a qualidade do atendimento, por exemplo, do Mário Gato. Mas, obviamente, tem sempre as reclamações em relação à demora, né? Como é que se comunica isso para a sociedade? São duas coisas. Com essa questão. São duas coisas. O ano passado, eu com dificuldade para fazer as coisas, eu contratei a preço, por contrapartida dessas escolas, uma empresa para fazer pesquisa de satisfação com o usuário. Então nós contratamos, começou em setembro e termina em setembro agora, com laudos, com relatórios trimestrais. Eles colocaram gente em todas as minhas portas. Então no Mário Gato, no Mário Gatinho, nas UPAs, no SAMU, no Ouro Verde, e pesquisavam as pessoas. Então são 17, quase 18 mil entrevistas, é mais ou menos 4 mil e poucas entrevistas por trimestre. Então, 4 vezes E com perfil científico, para me dar uma segurança. Você fala, você quer saber o quê? O que é bom? Legal, fico contente, mas estou preocupado com o que não funciona. Saber direto, porque às vezes você tem informação do teu próprio pessoal, é uma tendência de a pessoa que está trabalhando na linha de frente não querer falar que não está bom. Né? Você tem que ter uma visão externa. Bom, pra vocês terem uma ideia, me surpreendeu porque a maioria das coisas é acima de 8,5 a nota. É impressionante. Depois eu não vou divulgar, porque agora que subi. Só que é o seguinte, você não tem ideia da dificuldade. A empresa falou, olha, eu vou fazer porque eu fiz o contrato, mas não faço mais. Eles são agredidos. Esse pessoal começa a falar bem, aparece você não pode falar, porque senão não vai melhorar. É um troço muito louco. Mas como gestor, o que me interessa é o que não está bem. O que é que não está bem? É fila cirúrgica demorada, isso nós sabemos. Mas como melhorar dentro do limite nosso? A ideia é essa, que você nunca vai ser perfeito, mas é o que eu estou falando, se for perfeito, começa a encher de gente de outro lugar. Então, uma é essa e a segunda é a demora na recepção do pronto-socorro. Mas o que tem de distorção aí, eu já fiz até uma live, filme, nós fizemos filminhos institucionais. Às vezes a pessoa confunde, eu fiquei 10 horas no Mário Gato. Peraí, uma coisa é a seguinte, 10 horas para ser atendido é um problema seríssimo. Não pode demorar mais que 3, 4 horas para ser atendido, e dependendo da tua classificação de risco. Mas não é, ele entrou, foi atendido, foi medicado, colheu o exame, fez uma tomografia, recebeu o remédio, foi observado e foi embora. Bom, isso é hospital dia. Isso ele evitou uma internação. Então ele ficou 10 horas, mas ele saiu com receita, atestado, orientação, encaminhamento. Isso não tem jeito, isso é assim. E um dia eu fui dar uma entrevista aí até numa televisão, eu falei, cara, você for num consultório privado, você vai lá, você fica 2 horas para o médico te atendente, sair de casa, chegar a atender e voltar, ele vai pedir exame de laboratório e raio-x. Você vai no laboratório, gasta mais 2 horas entre ir e voltar, raio-x mais 2, você vai gastar 8 horas e voltar para receber a receita. Só que você faz isso num dia só. Então isso não tem como mudar. O povo tem que entender que foi lá e saiu resolvido, está ótimo. Só que a área de saúde, vamos combinar, é uma área ingrata. Porque ninguém gosta de ficar doente. A doença desestrutura a família emocionalmente e às vezes financeiramente. E tudo é agressão, né? Uma coisa é comprar um carro, é uma delícia, né? Agora, você ficar doente e sair de lá é outra coisa. Então é uma área de estresse. Junte-se a isso os funcionários, aquele volume de gente que nós estamos falando de 800 mil pessoas, para ter atrito não precisa muita coisa. Então a gente tenta cuidar, evitar isso daí, mas a gente está atuando pesadamente. Semana que vem, até o final do mês, nós vamos fazer um teste com inteligência artificial já, nós estamos com um projetinho pronto, mas são testes por enquanto, de tentar agilizar essa entrada do doente. Como é que funcionaria? Não pode passar de 15 minutos ele ser classificado. Okay. O que é a classificação de risco? O cara vermelho é aquela urgência que já vai direto, nem passa na porta, já chega de ambulância, vai para lá. Aí você tem o laranja, o amarelo, o verde e o azul. O laranja é um pouquinho mais grave. O amarelo é aquele intermediário que exige cuidado. O verde e o azul talvez não precisasse estar no pronto-socorro. Na telemedicina não ajudaria? Então são duas coisas diferentes. Então, qual que é a ideia da inteligência artificial? Ele chega, ele já recebe no celular, fala o que o senhor tem. O cara vai falar, olha, eu tenho dor de barriga, está doendo meu lado direito, tive febre, não sei. Isso já transcreve em linguagem, um prontuário. Vai para a enfermagem já faz, tira a pressão, mede a temperatura e vai para o médico com o prontuário já encaminhado. Então, quando chega, ele já está vendo o que o doente tem, ele pode se dedicar, não precisa ficar escrevendo que nem escrivão de polícia.
Isso já está funcionando em consultórios em Campinas. Então, nós estamos fazendo um teste se na saúde pública a gente consegue. Então, isso é uma coisa. E isso vai virar. Nós também estamos vendo inteligência artificial um pouquinho mais para o fim do ano para ajudar a gente a triar as filas cirúrgicas. Porque de ortopedia nós fizemos um teste esse ano aqui. Tinham 1.300 pacientes para próteses de quadril e joelho. 1.300 no sistema oficial. Pegamos um por um, nós ligamos, avisamos as pessoas, fomos na mídia, falaram, nós vamos começar a pesquisar. Primeira dificuldade, tivemos que botar um emblema lá do Mário Gato para o cara saber que senão ele não atende. Ok. Aí cai pessoas cuidosas que não têm afinidade com o telefone. Enfim, nós precisamos falar doente por doente. Então tinha uma miscelânea, por exemplo, joelhos. De 700 joelhos que tinham lá, 400 eram para prótese, os outros 300 eram exames, tratamento. Então você tem que triar para saber o tamanho exato da coisa. Então aí nós achamos que a inteligência artificial para criar um modelo que hoje com o celular, todo mundo tem celular e o WhatsApp, vai ajudar. Mas são programas que nós estamos tentando caminhar com preço, pelo contrário, economiza, né? Você economiza às vezes funcionário, tudo. Então isso são fatores importantes. Telesaúde é uma outra coisa. Hoje, por exemplo, chegar no Mário Gato é classificado como azul. Fala, olha, nosso tempo de espera é até 3 horas, é o tempo normal. O senhor quer ser atendido? Ah, eu quero. Tem uma cabine, ele vai lá, um médico atende ele, a enfermagem faz a triagem e tal. Ele faz, é coisa leve, aí. O senhor vai, toma isso, dá a receita, dá o atestado, ele vai embora sem entrar no pronto-socorro. Isso é ideal, né? Faço isso nas UPAs também. Só aí, quando é grave, fala, não, o senhor fica e já encaminha, já não é mais azul. Encaminha ele para cá. Porque às vezes pode ser alguma coisa que a pessoa nem está valorizando. Sim. E encaminha para a rede básica. Mas aí a intersecção entre a básica, que é a rede de urgência e emergência, que é a nossa, tem que ser muito fina. Porque um monte desses pacientes podiam ser atendidos nas UBSs, nos postos de saúde. Mas aí como é que você segura? É porta aberta, a pessoa vai demanda espontânea, ele vai. Então a gente acha que um pouquinho mais de tempo para frente, a pessoa talvez ligue e fale, olha, eu estou com tal coisa, o senhor vá para cá ou vai para lá, consegue pelo telefone já orientar a ida dele. Mas aí vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas está tudo muito rápido, não é que seja muito tempo não. Sim. E como é que o senhor enquadra se é tabela SUS Brasil ou tabela SUS São Paulo? Não, são duas coisas. Nós não podemos atender tabela SUS São Paulo. Ah, não? Não, isso é uma briga antiga. Não. Por quê? Eles fizeram para os hospitais privados e conveniados. Santas Casas, principalmente, a beneficência. São os filantrópicos. E aí, várias vezes eu conversei com o secretário de Estado, né? Tem dinheiro, Sérgio? Porra, não tem. Aí foi pressão de tudo quanto é prefeito, óbvio. Então, a semana retrasada, passada, o governador falou, olha, vamos fazer o SUS paulista para os municípios também. Então, nós estamos na expectativa de que saia no Diário Oficial quais as cirurgias, quais os procedimentos que nós vamos credenciar de imediato. Então, mas até chance. Tem a chance, mas até agora é tudo SUS mesmo, não tem SUS paulista para nós. Né? E valores não tem ainda nem ideia do que serão. Em geral, 3 a 4 vezes o SUS normal. Essa é a média que nós temos. São Paulo já tem a tabela. Dá um respiro. Então, mas não sei se vai ser a mesma para nós. Tudo é o seguinte, eles precisam de dinheiro, eles têm que dimensionar o quanto que tem de demanda para eles saberem o que vai fazer. Então, o que eles fazem? Um chamamento público, os hospitais privados vão lá, se cadastram, tem as peculiaridades que ele fala, eu preciso dessa cirurgia, eles contratam. Não é para tudo, não, é para algumas coisas que tem demanda reprimida. Mas já tem atendimento oncológico? Opa, nós temos um setor de oncologia que eu inaugurei quando eu cheguei, já estava em construção. Falta a mesma história, faltava 6 meses, já tinha virado 1 ano e meio, não acabava. Quando eu entrei em 21, no meio de 22, nós já inauguramos. É do lado, é uma unidade bem bacana. Fazemos quimioterapia, fazemos radioterapia. Tem o equipamento de rádio, tudo? Tenho. O nosso, eles falaram que não servia mais, que precisava comprar um novo, tinha não sei quanto. Chegamos lá, arrumamos uma empresa que trocou software, trocou não sei o que, está funcionando. E eu estou atrás do Ministério, estou cadastrado para conseguir mais um. Porque o ideal é ter 2 aparelhos, porque quando você faz manutenção, quebra, eu teria que ter um segundo. E nós temos a casa-mata pronta já lá, então era só para quem tinha casa-mata pronta. Eu corri e me inscrevi. Eu não, né? A nossa estrutura lá correu, se inscreveu e estamos aguardando. Vamos ver se a gente consegue mais um equipamento. Mas aí tem um problema, não adianta você ter o equipamento. Seu governo tem que te habilitar
Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos habilitação para fazer em torno de 58 pacientes mês. Cada paciente faz 10, 20, 30 sessões, mas cada 58 meses. Nós precisaríamos de 90, ele só paga os 58. Então, quando tem uma sobrinha de dinheiro, com o dinheiro da prefeitura ou nosso, a gente faz mais um pouco. O orçamento arrochou, a gente tem que refluir. O senhor sabe que tem um grupo de mais ou menos umas 70 pessoas que vão por dia em Mogi das Cruzes fazer... Pô, mas essa é uma briga antiga, porque Mogi das... Não, nem Mogi das Cruzes. Tem São João da Boa Vista. Aqui é Campinas, do estado é DRS-7, a região de Campinas. São João da Boa Vista, DRS-14. O governo federal montou em São João uma unidade de radioterapia inteirinha, nova, zero. Construiu, pôs o aparelho, eles têm ociosidade. E eu vivo pedindo pro Jorge Cury, pro pessoal, pelo amor de Deus, pega. Você não precisa pegar de Campinas, porque não dá para levar. Não tem cabimento pegar gente de Campinas e levar para São José. Diariamente. Não dá. Falei, pega Olambra, Jaguariúna, Joga tudo lá. põe lá e desonera a gente, pelo amor de Deus. Mas é um troço burocrático amarrado que você não consegue desamarrar, não sei por quê. Então a gente tenta fazer isso, é o que eu falei para você, se trabalhar em conjunto e otimizar o que tem, a gente trabalha melhor. É lógico isso, não é tão lógico, mas você não sabe por que não funciona no automático isso daí. Mas aqui a gente ainda precisaria um pouco mais, mas é o que tem, vai fazer o quê? A gente trabalha, mas tem, o atendimento é bem, eu tenho ambulatório de oncologia, especialização, tenho dois equipamentos para fazer quimioterapia, que são em área esterilizada, bem bacana, bem a área, ficou muito bonito lá, quando você entra assim no Mário Gatti, antes de chegar no pronto-socorro, é o prédio inteiro. Ficou bem legal ali, é bem bacana. Doutor, nas discussões em torno do Hospital Metropolitano, que nós acompanhamos para e passo todos os processos, até o governador assentir que vai sair o hospital, na ocasião também foi discutido, ou pelo menos aventado por alguns especialistas, a necessidade de um hospital oncológico específico. O senhor vê essa necessidade? Não, eu acho assim, o ideal seria, mas eu acho que está longe do ideal. Se a gente tiver hospital metropolitano para alta complexidade, eu acho que ajudaria demais. O que é alta complexidade? Depende da tua demanda. Hoje seria oncologia, ortopedia e neonatologia. A materno infantil. Porque nós só temos uma maternidade para todo mundo, é um problema. Ele fala, mas tem ciclos durante o ano, tá bom, mas nascimento, está diminuindo o número de nascimento, tá. Isso já é comprovado. Mas ainda a alta complexidade precisa, porque todas as cidades da região vêm para cá. Então, hoje, seriam esses 3 serviços que você... Qual a vantagem de Campinas? Você tem equipes médicas à vontade, você tem enfermagem, porque Campinas é um formador, né? Então, tem 4 faculdades de medicina, Jaguariúna mais uma, Indaiatuba mais uma, Hortolândia mais... Então, tem um mundo de gente preparado para isso. E você, por exemplo, se você fizer prótese de quadril, que é uma cirurgia que demanda 4, 5 horas, em geral são doentes idosos, com comorbidades, precisa de UTI e tudo, mas numa estrutura dessa você é capaz de fazer 4, 5 por dia. A gente consegue fazer mal e mal 20 por mês. Então, 4, 5 por dia já daria 100, acaba a fila e em um ano não tem mais fila. Aí, não é mais o problema, você dentro do hospital, você modela de acordo com a necessidade. Um hospital de 400 leitos, cabe bastante coisa ali, dá para fazer legal. E hoje nós temos um problema crônico em Campinas, que é a falta de leito. Hoje falta leito para internar. Então, a UPA, que o doente não pode ficar mais que 24 horas lá, porque a gente só recebe por 24 horas, você não tem para onde mandar, tem gente que fica 4, 5 dias numa UPA, você não ganha nada. O custo é inteiro nosso lá e você não tem que segurar, né? Não tem como. Então, esse problema de leito também tem que ser resolvido, e aí com 400 leitos, aí fica mais fácil de você trabalhar, distribuir tudo. O Mário Gatti tem convênios com outros hospitais? Não? Não, o Mário Gatti faz parte da rede de saúde, é o único que é porta aberta no município de Campinas. A PUC pode fechar quando está sobrecarregado e a Unicamp também. Então a gente não fecha, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então o que vem você tem que aceitar. Mas existe a regulação municipal, afeta a Secretaria de Saúde, que ela distribui daqui para lá, de lá para cá. Então, por exemplo, chega a doença cardíaca hoje, basicamente é a PUC que faz. Cateterismo,
stent, cirurgias cardíacas mais complexas. Então a PUC ela é credenciada pelo município, pelo SUS, né, e pelo Estado. Então ela tem esse procedimento. A Unicamp tem outras peculiaridades. A gente não faz cirurgia cardíaca, mas o resto, vascular, neurocirurgia, talvez o único serviço público 100% neurocirurgia hoje é nosso, né? Então a gente tenta dividir os serviços entre todos aqui, mas falta leito, precisaria um pouquinho mais de leito em Campinas. O senhor tem experiência tanto na área administrativa quanto na prática do SUS e também na área de docência. Há uma reclamação muito grande hoje dos médicos recém-formados, eles chegam para trabalhar, a formação não é o ideal, eles não estão preparados. Como o senhor vê isso? Eu vejo um pouco distorcida essa idade. O problema é o seguinte, obviamente todo mundo que se forma é inexperiente. No meu tempo, eu sempre brinco, eu dou aula para os alunos e dão risada. Eu trabalhava no 4º ano, trabalhava em Vinhedo e Valinhos, eu ia lá dar plantão, ficava lá, entrava em cirurgia, fazia parto. Hoje você não pode fazer isso. Está errado. Você tem que ter um preceptor. Então a primeira coisa é essa. A experiência que a gente ganhava porque tinha pouco médico, trabalhando, você hoje tem que esperar a tua faixa. Residência médica, que seria o caminho natural para todos, eu acredito que tenha 40% das vagas necessárias para o país. 60% não tem vaga. Então ele se forma, ele tem que ficar dando plantão, fazendo alguma coisa até conseguir entrar numa residência. Tem cara que se forma e já cai na vida para, vou falar português, cara, ganhar dinheiro. Então são pessoas com preparo diferente, mas o mundo hoje é esse. Não adianta a gente se queixar. O que tem que exigir do governo? Que as faculdades sejam muito reguladas, exigir que tenha um mínimo de conhecimento para aprovar, e as faculdades que não derem um mínimo têm que fechar. Essa que é a briga política hoje. Mas falar que os alunos são piores que o de ontem é ter saudosismo à toa. Eu acho que o mundo hoje é hoje e amanhã, não adianta a gente... É o fato da gente ter mais idade que achar que era melhor no meu tempo, que não era. Hoje, o que você tem de recurso na medicina é muito superior ao que tinha antes. Mas quem que vai dar plantão? É o recém-formado. A hora que o cara tem uma estabilidade na carreira, tem um ganho, ele não vai ficar 24 horas trabalhando num pronto-socorro, aquela loucura que é lá, fala para quê? Eu falo, no consultório. Então, é meio natural. E o que vai para o pronto-socorro, 80% todo mundo atende. O que você precisa é dar uma estrutura de retaguarda para os casos complicados. Então, por exemplo, chegar uma meninada aí que se formou agora, está dando plantão, mas sei lá, no Mário Gatti. Chegou um negócio diferente, eu tenho um neurologista experiente, urologista experiente, o vascular, vai lá. Então, isso que é importante. Você, com lugar de grande movimento, você tem que ter uma estrutura de retaguarda. E vai conviver com isso. Ninguém mais quer prestar concurso para ser médico público, ponto. Porque no meu tempo, era que nem Banco do Brasil, né? Você era uma carreira, você ganhava, aposentava. Hoje vai aposentar igualzinho o INSS para todo mundo. O cara fala, para que eu vou fazer isso? Vou me lascar? Eu prefiro trabalhar em vários lugares, pago uma previdência privada e vou estar no mesmo esquema. E o jovem não vai mais trabalhar 40, 50 anos que nem a gente fazia. Eu vejo meus filhos. Se o cara que precisa trocar de empresa, ele troca, não tem muito problema. Facilidade. Então é isso, o mundo é outro, a gente tem que se adaptar no mundo, não adianta ficar queixando. Tem que... Agora, duro, ir lá para o norte, nordeste, que você não tem... É outra realidade. É outro mundo. Aí tem que ter, aí eu acho que tem que ter programas especiais para levar a gente... E não vai ser pondo faculdade que vai resolver isso, não. Talvez aí é uma discussão em aberto, que seria uma carreira como a de juiz, tudo, para o pessoal ir lá ganhar pontuação e depois, com o tempo, voltaria para a capital. Então, tem que bolar alguma coisa, mas em Campinas, eu não vejo os caras mais antigos, ninguém mais quer dar plantão, você abre, as empresas conseguem, bota a gente, vai lá dar plantão, tudo você consegue. Mas tem que dar estrutura, né? Agora, essa regulação que você falou dos cursos é muito importante, né, doutor? Porque houve um exagero, uma distorção aí. Essa é uma luta, né? Era controlar e eliminar o ensino à distância para a área de medicina. Isso parece... Não tem, isso não tem. Excelente, isso não tem. Não dá, né? Você tem que botar a mão na massa, não tem jeito, né? Por isso que eu tenho 400 vagas hoje preenchidas pelas faculdades de medicina, várias. É o chamamento público, quem chegou primeiro está com a vaga, abre vaga, chama. Eles querem isso, por quê? Porque eu tenho que treinar médico para o SUS, que é o futuro desse pessoal trabalhar no SUS. Vão ser raros os médicos, estou falando de médico, né? Não estou falando de enfermagem, técnica. Os médicos hoje, aí você cirurgião plástico, tá bom, Pedro, só que até ser cirurgião plástico, ter nome e ganhar dinheiro, você tem 10, 15, 20 anos.
Aí você tem que dar plantão para sobreviver, tem filho pequeno, não adianta. Esse caminho todos nós cumprimos e vai continuar cumprindo. Agora, é muito interessante porque o SUS é atrativo. O cara que gosta de medicina é uma escola e tanto você vai lá, porque tem uma variedade de patologias, você convive com pessoas, você se sente útil. Então, eu acho que é bacana, mesmo que depois ele não fique no SUS, o fato dele ter passado pelo SUS é uma escola. Tocando nesse assunto que você falou do SUS, apesar de todos os percalços que haja É a salvação da pátria. qualquer especialista que você perguntar, se você tiver um tratamento de urgência, ou você vai para o Mário Gatti, ou você vai para a Unicamp, que você vai ter qualidade de atendimento. Não, hoje já está um pouquinho diferente, é verdade isso. A vida inteira eu vi isso. Mas assim, hoje você tem as UPAs que seguram legal, são as pré-hospitalares, elas são um apoio importantíssimo para os hospitais. Tem PUC, que funciona muito bem, tem a Unicamp que funciona bem. A Beneficência tem a sua parte que ela age no sistema SUS, a Santa Casa também. Então, o sistema de saúde em Campinas, ele tem um apelo interessante, entende? Então funciona relativamente bem, mas o problema é que é sempre insuficiente, você precisaria mais, né? Tem um ditado em Campinas, é o seguinte: se você levar um tiro, corra para o Mário Gatti. Então, é isso que nós estamos falando, mas é verdade, porque chega lá, o pessoal tem treinamento. E além da porta, eu tenho a retaguarda. Mas o que faz falta? Às vezes uma UTI. Às vezes sou obrigado a deixar um doente na sala amarela, que é dentro do pronto-socorro, entubado, tudo, que é um semi-intensivo. Mas eu gostaria de levar ele para a UTI. Então, nós estamos desenvolvendo um programa agora de não deixar ninguém mais que um tempo X dentro do coisa. Mas é um programa que nós estamos treinando o hospital inteiro. Nós temos um convênio que veio pelo Ministério da Saúde, é feita como é que eu vou chamar, não é auditoria? Um grupo que dá apoio, que orienta a gente, do Einstein. São 10 visitas que eles fizeram e terminamos a 8ª outro dia. Então a gente pega os protocolos que já existem no mundo, não estamos inventando nada, e estamos tentando aplicar aqui com orientação deles, tudo. E está sendo isso feito em alguns estados, e Campinas é uma das cidades escolhidas pelo Ministério. Então nós estamos caminhando assim, tentando melhorar dentro da estrutura que a gente tem. É uma luta contínua, né? Não tem jeito. A UTI do Mário Gatti atende quantas pessoas? Eu tenho 20 leitos adultos no Mário Gatti e 15 pediátricos. No Ouro Verde eu tenho 30 leitos adulto e 15 pediátricos. No Ouro Verde tem mais e tal. Ouro Verde, durante a pandemia, nós tivemos 65 leitos de UTI. Foi a salvação da lavoura, que senão nós tínhamos que ficar numa situação complicadíssima. E um andar inteiro do Mário Gatti nós fechamos para ter UTI também. Então nós ficamos com 30 leitos em vez de 20, fora a pediatria, né? Como é que foi então a pandemia? Isso, nem quero saber. Desafios foram enfrentados, que memórias o A senhor... pandemia é o seguinte, uma coisa me assusta, a turma está esquecendo, isso me preocupa profundamente. E tá por aí a Covid ainda, né? Isso ela vai ficar, mas está sob controle total, né? Então, quando o senhor Dar me convidou, a mim e ao Laê, para a gente assumir a área de saúde, nunca esqueço, ele nos apresentou dia 9 de dezembro e eu não esqueci porque era o dia da minha formatura. Eu estava fazendo exatos, acho que 43, 44 anos de formada. Nós achávamos que a pandemia já estava na onda descendente, que deu uma arrefecida em outubro, novembro, nós estávamos em dezembro. Aí nós assumimos em janeiro, aí veio a grande, né? Veio a grande. Então foi uma lição, porque se a gente não tivesse a rede Mário Gatti por conta de todas aquelas complicações antigas do Ouro Verde, não teríamos conseguido segurar. Porque o que aconteceu? Praticamente o Ouro Verde virou hospital de Covid. Nós tivemos 65 leitos de UTI, todo o resto dedicado à Covid. Nós deixamos a UPA Carlos Lourenço, que era recém-inaugurada, como hospital de campanha. O que é hospital de campanha? É uma unidade hospitalar adaptada onde não é hospital. Mas ele tinha oxigênio, tinha 3 enfermarias. No comecinho, quando eu não tinha assumido em 2020, era o Pimenta, que era o presidente do Mário Gatti, eles fizeram aquelas barracas no Guardinha, daquela entidade presidida pelo Afonso Ferreira, pelo Dr. Afonso Ferreira. E ajudou demais à época, mas foi um problema, porque tinha os deslocamentos, a logística para entrar e sair de lá ficou muito complicado. Quando voltou, ele já tinha ganho experiência com isso e viu que não tinha funcionado 100%. Nós fomos para a UPA Carlos Lourenço.
Isso nos ajudou terrivelmente, porque ficou como uma unidade de retaguarda ali, intermediária. Aí, quando eu cheguei no início de 2021, nós começamos a ver, estava assim, atendia no pronto-socorro, começou a ter mais gente pacientes com problema respiratório do que outros. Nós já tivemos que separar no primeiro mês. Separamos para 2 salinhas no pronto-socorro. Em 15 dias nós vimos que não ia dar. Voltamos todos esses pacientes, a gente chamava de gripário, para o lado de lá da avenida, onde é o ambulatório. O ambulatório estava fechado por conta da Covid, nós colocamos o gripário. Aí, em 1 mês e meio, nós percebemos que ia colapsar, porque não tinha oxigênio. A gente tinha que ter cilindros de oxigênio. Eu não tinha rede de oxigênio no ambulatório. Eu nunca esqueço o número. Nós tínhamos 147 cilindros próprios do Mário Gatti. O que eram esses cilindros? É para levar as macas entre o leito e o raio-x. O leito e o laboratório, o leito e o centro cirúrgico. Daquele cilindro que vai mantendo durante o transporte. A hora que nós precisamos começar a usar isso, para dar suporte, nós falamos, não vai dar certo. E as empresas de oxigênio chegando no limite. Não lembra que faltou? Só que a grande vantagem da rede Mário Gatti, qual que foi? Como a gente comprava em escala, por conta de todos os hospitais, eles nunca nos deixaram a pé. Eles entregavam 50%, mas entregavam. Lugar pequeno que comprava pouco, nós precisamos ajudar algumas vezes. Bom, depois desse começo aqui que nós percebemos que estava mal parado, um dia discutindo, a gente chamava de reuniões da crise, né? Então ia lá na prefeitura, tinha a Secretaria de Saúde com o staff inteiro, o Mário Gatti com o staff inteiro, a civil, aí como é que chama? A Defesa Civil, aí tinha o pessoal do empresarial, tinha todo mundo querendo saber se fechava, se abria, e virava aquelas reuniões. Aí realmente a Secretaria de Saúde, através da Devisa, brilhou, tanto que ela nos orientava com estatísticas muito atualizadas, desenvolveram programas para a gente tentar saber antecipadamente o que ia acontecer. Isso nos ajudou demais. E esse próprio grupo da Secretaria de Saúde evoluiu, que deu um show na vacina, né? Que nós ficamos uma referência para o Brasil. Bom, nessas reuniões, um dia se conhece o prefeito agitado, como sempre, né? Ele falou assim, cara, não, vamos ter que fazer. Eu falei, existe um hospital que foi usado 2 meses, não foi aprovado durante a primeira fase da Covid, que está do lado do Mário Gatti. Só se a gente for lá matar subjúdice. Era uma briga entre o dono, uma entidade que é dona do hospital, e a empresa que tinha assumido o hospital. Aí, falei, mas olha, tá fechado, inteirinho fechado. Aí, por solicitação do gabinete do secretário de saúde, a Devisa foi lá, entrou. Não tinha nenhum doente, tinha um segurança, só tudo fechado. Não, nós vamos começar a semana que vem, tem que voltar, tá bom. Passou 15 dias, eles foram de novo, não tinha ninguém. Aí o prefeito assumiu, né? O prefeito chamou e falou, pessoal, nós vamos ter que assumir isso. Eu vou intervir, vou pedir esse hospital, porque não é possível. Foi que salvou. Foi que salvou. Só que aí o dia que teve a intervenção, a solicitação de posse, foi feito junto ao juiz, que estava conduzindo o processo, tudo legalzinho. Aí o pessoal que perdeu, que era da empresa, que se viu despojado do hospital, e não tinha perspectiva nenhuma de funcionar da maneira que eles queriam. Não, isso daí vai explodir, porque o sistema de oxigênio está todo furado. Começaram a fazer terrorismo. Aí pesou para a gente, porque eu tive que botar a minha manutenção para rastrear. Não, você não tem ideia. Tinha cano furado, precisou refazer. Mas daí nós tivemos um mínimo de segurança, o pessoal de obras da prefeitura também deu uma ajuda, mexeu na parte elétrica, e foi o que nos salvou, porque tinha rede de oxigênio. Então, o que era ali na recepção, onde a gente tinha 2, 3 macas, viraram 15, 20. Então, isso nos ajudou terrivelmente e nós navegamos praticamente 1 ano nessa situação. Mas foi uma luta brutal, todo mundo trabalhando muito, nós proibimos férias, licença... O presidente da República negando, não existe isso. Mas nem fala, as brigas que nós tivemos com o Ministério. Eles começaram bem com o primeiro-ministro que teve lá da saúde, daí teve briga política, só por isso ele saiu. Porque era um cara competente, é um cara que entendia muito tinha sido deputado, ele era médico, ele conhecia bem o SUS. Certa, né? Tá, a assessoria dele era muito boa. Mas aí aí complicou. E pra gente não tinha outra opção. E nós seguramos ali, nossa, e o prefeito falou, pelo amor de Deus, eu não quero morte fora do hospital. Eu falei, tá bom. Teve um dia, nós tínhamos 200 doentes para internar, não tinha vaga.
Nós fomos alocando, põe 10 num lugar, 10 no outro, 10 no outro, vai aqui, põe na enfermaria, põe mais um. E fomos sobrevivendo. E graças a Deus, cadê a madeira? A gente tem que sobrevivemos. Mas eu acho que, como lição para o Brasil perdeu o paciente que poderia não ter perdido. Na Campinas foi referência. Então, foi referência, porque nós navegamos meio independente, né? O prefeito bancou, o secretário de saúde também assumiu. A gente trabalhou junto e corpo de enfermagem, médico, É isso que eu ia perguntar. merece... Naquele instante, porque é um drama humano jamais visto. Nós né? perdemos Como é médico. que ela mantém o ânimo da equipe? É guerra. Nós perdemos médico durante a coisa. Eu tive médico que está inválido até hoje por conta disso. Enfermeiro, técnico de enfermagem. O pessoal com medo de ir lá trabalhar, voltar para casa e contaminar a família. Tinha técnicos de enfermagem, fisioterapeuta que tinha que lidar com a parte respiratória. Tinha pai e mãe em casa com idoso. Então, era aquele paura de, mas olha, quem tem uma certa afinidade com a saúde já tem essa predisposição. Ninguém deu trabalho de começar a reclamar de férias, Tinha pessoa que você tinha que falar, agora você fica um pouco em casa, você via que ia espanar. Nós tivemos suicídio, tivemos 1000 coisas. Mas olha, foi exemplar a conduta de toda a área de saúde. Sempre algum probleminha aqui e ali você tem, mas na grande maioria foi realmente segurou, todo mundo segurou gloriosamente. Foi uma lição de vida. Agora dá medo de ter outro e parece que o pessoal não tem mais medo de nada, né? Então essa memória que eu acho que a gente tem que de vez em quando lembrar, para saber, não pela Covid, mas sujeito a qualquer outra pandemia que a gente às vezes nem conhece, né? E o risco, do jeito que o mundo circula hoje, cada vez mais possível de que isso aconteça, né? Pelo menos as autoridades de saúde internacionais alertam para isso, fiquem atentos, né? Como é que foi? Foi de 1920 para 2020, né? Foram 100 anos da gripe espanhola lá. Eu acho que vai ser mais curta dessa vez. Mas, ao mesmo tempo, a medicina evolui, a ciência evolui. Então, de repente, você vê uma vacina que levava X anos para ser desenvolvida, desenvolveram em 2 anos. E ela salvou, viu? Essa vacina foi... Porque se ela tivesse chegado 3 meses antes que poderia, essa é que é a crítica única. Não para nós em Campinas, no Brasil. Se tivesse chegado 3 meses antes, teríamos salvo um número significativo de vidas. Não sei falar em número, mas bastante. Nesse aspecto, o Dória foi firme também. O Dória foi firme. O problema, assim, ele teve assim, ele se elegeu e ele percebeu que esse era um ponto sensível. Coisa que o governo central não. Eu nunca entendi muito bem a postura do governo central. Ninguém tem. Entende? Porque naturalmente, seria para ele todas as vantagens. Mas enfim, não vou discutir. Podia se passar por vítima. Enfim, mas o João Dória deu uma força grande, o Estado de São Paulo ajudou bastante. Mas, na verdade, o município é o município, a gente tem que segurar sozinho. Se não tiver firmeza, o Estado apoia, mas não, como eu falei, é o que menos ajuda no financiamento para a gente, é o Estado, né? Isso faz uma falta, não. Em termos de números, quantos pacientes a rede Mário Gatti atende por ano para ter uma... Eu acabei de falar, 800 mil. Eu tenho um número assim, quantos raios-x... São números estratosféricos, são grandes, e é o que tem, daí para frente. Eu fiz assim, quantas pessoas você atende? Em torno de 800 mil em 2024. Quantos milhões de procedimentos? O ano passado nós fizemos 7 milhões de procedimentos. O que é procedimento? É um exame de sangue, é um raio-x, é um soro que liga. Então você compra em torno de 8, 9 procedimentos por paciente que você vê em média. Então, 2021, você pega aqui, fizemos 3 milhões e meio de procedimentos. 2024, 6 milhões, o dobro. Então, nós dobramos o atendimento. Então, essa demanda tem custo. Por que é? Você fala, não é médico. É higiene e limpeza, é alimentação, é a manutenção. Você tem toda uma retaguarda para... Não, tem que ser, é farmácia. Entende? Por quê? E a grande vantagem da rede é isso, como a gente compra em escala, a gente consegue baratear. Então, a alimentação ela é feita toda no Ouro Verde, distribuída para a rede toda, por uma empresa. Então, a gente tem quase 15 tipos de alimentos diferentes. É para o diabético, para o hipertenso, para o totalmente sem sal, para o que tem problema gástrico, problema intestinal. Então, é complexo. Então, existem estruturas. Eu tenho uma logística. Nem tudo tem hotelaria, né? Tem hotelaria. Outro dia estava faltando, nós precisávamos repor roupa 30% acima da média que a gente precisa.
Por quê? Estraga, Contamina. leva para casa, toalha, lençol, pijama. Às vezes vai de ambulância para casa, fica, não tira. É complexo, é complexo. Você hoje, por exemplo, não diz, eu vou doar 100 lençóis para você, desculpa, tem que ter uma textura tal, porque a empresa é que assume, para poder lavar e durar tantas vezes, pesa quando chega, sai. É tudo calculado hoje, você tem todo um procedimento para fazer. Então, quando você fala dobrou de procedimento, não dobramos o orçamento, com certeza. Então, a gente tem que se virar do jeito que tem e vai navegando, mas é complexo, né? A dotação da verba do orçamento é anual. E não muda. É a lua, né? Que a gente está terminando as luas agora, você planeja para o ano seguinte. E não muda. Não, depende da arrecadação do município. Por quê? Porque como o município vai 75%, 77%, fica muito na dependência do município. Se fosse 40% e o SUS 40%, eu já tinha um fixo quanto que o SUS tem que vai mandar para a gente, mas não é assim. Entende? Então, essa dinâmica que é duro de administrar. E saúde é prioridade. É determinada a verba do ano 2027 será de tanto. Isso. É imutável isso ou tem aditivos? Pode ter aditivo, mas se você não fizer o planejamento, esse aditivo fica complicado de você fazer. Você teria que ter um planejamento. Então, por exemplo, te dá um orçamento a menor do que você precisa. A gente tem um cálculo do que já tem de custo fixo hoje, contratos, RH, farmácia, tal. Se ele vem a menor, você tem que se documentar que não veio, que você não fez, porque senão parece que você é mau gestor. Que você não planejou. Só que você planejou e não tinha dinheiro. Então, se chegar um dinheiro, um aditivo, você tendo uma justificativa, você consegue usar. Mas tem fiscalização De contas do Estado. do Estado. E ele entende isso. Ele entende o que é, como é que funciona. Então, é essa luta que a gente navega o tempo inteiro. E disso você tinha alguma experiência administrativa? Então, eu fui da Casa de Saúde, fui diretor técnico da Casa de Saúde, já cuidei de centro cirúrgico 15 anos na Casa de Saúde, 10 anos no Mário Gato, era coordenador. Participei assim de alguma diretoria no sentido, mas nunca assim como posto central, né? Mas é a administração, a gente entende um pouquinho. Não tem o curso MBA, essas coisas. Mas a minha equipe, eu tenho uma equipe jovem. Eu sempre gostei. Mas eu gosto de trabalhar com jovem. Eu acho que o jovem tem. Então, o meu financeiro é formado na USP em gestão pública. A procuradora do município que trabalha com a gente, os 4 procuradores eu tenho lá, todos muito qualificados. No Toco, o senhor implantou e estou com muito tempo em residência, né? Sempre. A vida, sempre gostei. Mas a residência é assim, você é o serviço, você tem uma ideia, quando nós começamos, eu sempre lembro, era eu, Pedro Bressan e o Tobar, os 3 primeiros residentes. Eu primeiro. O Tobar? O Tobarzinho e o Luiz Antônio, urologista, não o do São José. É primo deles. Quando eu saí, tinha 14 urologistas e 9 residentes por ano. Então, hipertrofiou a coisa do problema. Então, a administração é isso, você depende de um grupo, você tem que usar a mão de ferro, de vez em quando tem que fazer processo administrativo e punir. Até colega por conta de eventuais desvios, nada de dinheiro assim, mas desvio. Conduta de coisa, mas faz parte do jogo, alguém tem que fazer, né? E a gente fica lá, porque realmente, é o que eu falo, isso tudo é transitório pra gente. Mais que acostumado na vida, você trocar, cada hora tem um sentido. Mas esse pessoal de carreira que fica ali, é o que eu acho. O plano de cargos que a gente aprovou na Câmara esse ano, a nossa ideia é ter postos de Estado. O que são postos de Estado? O cara que faz fiscalização, o gestor de um contrato e o fiscal do contrato. É cara treinado e profissional para isso. A turma fala, mas as empresas, tem empresa picareta, agora a moda é falar que é do PCC. Cara, mas você tem que controlar com mão de ferro, porque senão os negros englobam, não. Voltando um pouquinho, o senhor estava falando a questão de criar aumentar o número de leitos da UTI. Como está o planejamento? Qual o prazo para implantar? Custo, o senhor tem? O prazo eu tenho. Não, por custo eu tenho. O problema do prazo é o seguinte. Quando apareceu o problema do telhado, o prazo mudou inteiro. Entende? Normalmente a reforma ela é pequena, não é grande. Financeiramente é factível, tá lá. Mas acontece o seguinte, não basta reformar, que é o investimento. E a manutenção? Eu tenho que botar enfermeiros para uma UTI e 24 leitos. É um corpo de enfermagem que vai nutrir um andar do prédio.
E esse é um gasto contínuo. Esse tem que entrar nas LOAs, eu tenho que planejar. Esse eu não posso fazer de um ano para o outro se não tiver previsto no ano anterior. Então, por exemplo, se esse ano eu não tiver orçamento para planejar isso, eu só vou conseguir botar lá em 2027. Então, a gente vai administrando. Doutor, a gente tem 2 processos aí no curso que certamente afetam a questão do atendimento médico hospitalar e que, numa visão estratégica, a gente tem que levar em consideração. Uma é a queda da taxa da natalidade, a população cresce menos, mas, em compensação, tem um envelhecimento maior da população. Isso deve trazer um impacto grande para a questão da saúde. Como é que o senhor está vendo? A gente está se preparando para isso? Não, preparando tá. Primeiro que a gente sabe, a gente tem muita pressão para, por conta do Mário Gatinho, botar pediatra. Eu falo, pessoal, pediatria ainda tem sazonalidade. Você botar uma equipe completa durante um ano, eles vão ficar X meses ociosos. Então, como administração, não é legal. Legal você ter uma equipe que você mobiliza na hora do aperto e desmobiliza depois. Então, o que nós fizemos? Tinha o pediatra no Carlos Lourenço, que é uma região de Campinas com mais pessoas idosas do que jovens, contrariamente do Campo Grande, da Anchieta Metropolitana, que é o pessoal mais jovem. Então, nós tiramos os pediatras, passamos por Mário Gatinho, reforçamos. Por quê? Precisa ter pediatra lá? Por enquanto, não. Porque o clínico que está lá, se chegar, ele pode encaminhar para o São José, o Mário Gatinho. A geográfica é muito próxima em Campinas. Vai chegar em janeiro, fevereiro, vai chegar tudo de novo a sazonalidade. Então, Aí eu contrato na hora para botar lá. para o leigo como eu, como é que é essa sazonalidade? Porque assim, doença respiratória aparece em determinado período do ano. Você chega em julho, dá férias, as crianças vão para casa, param de conviver, diminui. Tá. A convivência da criança, uma passa para outra, as coisas. Então a gente consegue, a pandemia mudou, nós perdemos um pouco o histórico de sazonalidade. Era muito nítido, de abril a agosto, depois passar 6 meses calmo. Hoje já não é tanto assim, mas a gente está numa período de acalmia agora. Apesar de tempo seco, não sei o quê, calma. O idoso é mais complexo. Por quê? Porque o idoso ele tem comorbidades, então tem um gasto de medicação tudo maior que o da criança. A criança pode ter uma gravidade maior, mas é período curto que você suplanta. O idoso já é um outro processo. E à medida que você vive mais, você vai ter... Fico até preocupado de falar isso, porque o leigo não entende, mas você vai ter mais câncer. À medida que se vive mais, vai parecer mais óbvio, né? Mas você fala e ainda choca todo mundo. Eu não vou ter câncer. Mas o câncer não é o câncer que era de 50 anos atrás. Hoje, 80% se cura, convive com ele, prorroga mais 15, 20 anos a vida. Não é aquele que era do avô da gente, que era a receita fechada, em um ano a pessoa morria. E a questão da AIDS, hoje em dia, se são tratamento de um coquetel, você consegue ganhar uma vida. Não, hoje você controla plenamente. A AIDS, óbvio que tem os escapes, mas em geral, sim. Então, cara, é assim, a gente tem que... Preocupação é essa agora. Tem que ser um programa de governo nacional. Não adianta a gente querer fazer em Campinas, porque é o que a gente fala, você faz aqui, vem todo mundo para cá. Aí estoura o programa, você não consegue fazer. Então, o que é preocupação? Tem que dar ênfase para se formar mais geriatra, clínicos mais preparados, especialistas mais preparados. E aí sim é programa de governo de valorizar essas áreas. A cirurgia plástica, não precisa fazer cirurgia plástica, deixa quieto, deixa os caras viverem do mercado aí. Mas o governo precisa de reumatologista, precisa de oncologista. Tanto é que nós estamos programando para pedir um credenciamento, nós vamos fazer residência em oncologia clínica a partir provavelmente do ano que vem. Porque nós temos todo o staff que treina, então eu quero residente ali para treinar mais gente, porque eu tenho dificuldade em contratar hoje. Porque esse pessoal ganha legal na área privada, você consegue dificuldade para botar na área pública. Agora, o cara que está começando, ele ganha uma experiência fantástica na área pública, depois de 10, 15 anos ele cai na privada e vive a vida dele. Então você tem que fazer esse ciclo. Essa questão do salário que o senhor colocou, é uma... Não é salário, médico não é salário, põe na tua cabeça. Médico ganha procedimento. Ele trabalha em 5 lugares ao mesmo tempo. Entende? Então ele tem que ter uma renda que satisfaça ele. Esse que é. Então, mas pensando em rede pública, essa questão salarial entre os municípios, ou até uma briga. É o mercado rege isso. Porque assim, por exemplo, eu tenho empresa que contrata os médicos para pôr lá. Quanto que a região de Campinas paga X? Se ele for pagar menos, ele não tem. A hora que ele chega no mercado, ele paga. Se ele paga mais, outro dia, eu não quero falar nome, mas de qualquer jeito, a Funcamp
botou o salário quase 20% acima dos outros. Saiu gente minha e foi embora para lá. O cara concursado falou, não, eu tô ganhando mais, eu vou para lá. Concursado? É, porque ele também foi um concurso, ele entrou no outro. Então, o que eu estou falando, o pessoal pula. Se for mais interessante, é que eu acho absolutamente humano e normal. Quer melhorar a vida, cada um tem que cuidar de si. Entende? Mas o mercado regula isso daí. Hoje eu tenho muita dificuldade, hoje eu não, as empresas têm muita dificuldade em repor anestesista e pediatra intensivista. Está super valorizado. Os caras ganham quase que 40% acima dos outros, mas porque tem pouco. É uma especialização. Então a gente tem que conviver com isso, mas sempre tem. Quantos médicos são formados por ano aqui em Campinas? E agora, hein? Deixa eu ver, da Unicamp, salvo engano, 150, salvo engano. A PUC, 200, e a São Leopoldo, 200. 550. A PUC e a São Leopoldo tem exame intermediário que não começou a formar ainda, não sei quantos que vão ser, que é de entrada em julho. De entrada em julho, que daí vai dar 2 vezes por ano. Bom, pra você ter uma ideia, Recife forma 300 por semestre. O federal. Onde que vai jogar esse povo? Se você fizer estatística no Brasil, não é acima da média mundial. O problema é que está todo mundo concentrado aqui. Que eu estou falando, tem que ter um programa de governo que leve esse pessoal ganhando mais, tendo algum benefício de carreira, criando, porque o médico se forma, ele pagou um dinheirão para se formar, mesmo que seja numa escola pública, ele gastou. Porque é período integral, o cara não consegue trabalhar, e tem que estudar. Ele vai para um lugar, chega lá, um casal jovem, pode ser o marido e a mulher médico. O filho, daqui 6, 7 anos, precisa de escola. Se for um lugar minúsculo que não tem, o que ele vai fazer? Ele vai mudar. Então, se não criar estrutura para isso, segurar esse pessoal, isso é programa de governo, não adianta a gente falar aqui em Campinas. Cada um é muito heterogêneo o país. Então, não adianta querer uma situação só para o Brasil inteiro que não vai funcionar nunca, né? É bem complicado. Sim, fazer uma coisa. Eu gostaria só de falar mais uma coisinha. Por conta dessa licitação que eu fiz para comprar esse projetinho que nós fizemos para saber dos pacientes o que eles acham da rede, eu acho que esse ano foi interessante e nos orientou, mas eu acho que se esgotou esse modelo. Eu estou montando uma ouvidoria poderosa. O que é poderosa? Ouvidoria de fato. Para a rede. Para a rede Marugá. Então tem a ouvidoria municipal, a gente em contato com o ouvidor municipal, tudo certinho. Eu estou montando uma unidade que tem para o administrativo, porque hoje a ouvidoria mudou totalmente de perfil de uns 5, 6 anos para cá. O que tem que ser? Eu tenho que facilitar a chegada da queixa, ou elogio às vezes. Direcionar a ouvidoria não resolve nada, ela direciona e cobra uma resposta. Essa que é a função da ouvidoria, mas isso implica em você ter que fazer por celular, ter que fazer por e-mail, ter que fazer por uma série, tem que ter uma estrutura organizacional, é alguém que entenda. Eu convidei uma procuradora do município, a doutora Mariana Joabre, que ela dá aula sobre ouvidoria, tudo, então nós pretendemos em novembro começar a funcionar. Eu espero que isso ajude a gestão, com queixas, e assim, é a mesma coisa, eu quero saber da queixa, não quero o elogio, eu transfiro para a equipe, bacana, o pessoal estimula tudo. E chega bastante elogio, não é exagero meu não. Mas chegou e falou, a ouvidoria do Mário Gatti, a ouvidoria municipal passou 0,7% do que chega, quase nada, né? 700 por ano, mas eu tenho certeza que a hora que abrir, Sim. vai aumentar esse número. Mas a gente tem uma resposta daí mais firme, sabendo exatamente se é uma queixa, porque tem muito político nisso, né? Tem cara que liga pra gente, liga pra prefeitura, põe robô para ficar ligando, queixando, para dar bastante número. Então nós temos que ter uma triagem mais consistente, com método, para a gente saber o que vai. E usar os dados para gestão, né? Onde... Não, essa que eu quero é para a gestão. Ela é ligada à presidência. Então ela tem que orientar. O prefeito Darçal já chamou aquela região em torno do Mário Gatti do Distrito de Saúde. Você tem o Mário Gatti, você tem o Hospital da Mulher, o Mário Gatinho, você tem o AME, tem o Hospital da Mulher que agora a prefeitura vai assumir e vai ter o Hospital Regional. Como você vê isso aí? Isso vai... É melhor, né? Porque você concentra, fica mais fácil. Porque, por exemplo, o Hospital do Amor, o Hospital AME. O AME fecha às 7 horas, quando tem bucha lá, você acha que vai para onde? Mário Gatti. Atravessa a rua. Todo dia chega um doente lá.
O doente veio fazer exame, fazer um procedimento, 7 da noite eles fecham. Eles não trabalham à noite. Para onde vai? Então, quando tiver, a gente espera que o AME, como é estadual, quando tiver o metropolitano, ele vira à direita em vez de virar à esquerda. Ele manda para cá. Entende? Você tem que fazer essa distribuição, porque na verdade um é apoio ao outro. Mas você acha que vai criar essa sinergia? Mas tem já, né? Já tem essa sinergia, né? Agora, cada um tem sua especificidade e particularidade, não dá para misturar. O Hospital da Mulher hoje é um hospital direcionado, que na verdade é um ambulatório, assim, tipo, até hospital dia, tudo, mas é um serviço especificamente para as mulheres. Agora, chegou no Mário Gatti, mulher, eu não vou mandar para lá, eu vou atender aqui e tentar resolver. O encaminhamento é outra conversa. Aí vai para a regulação municipal, que redistribui todo mundo de acordo com a sua área. Agora, doutor, para relaxar no meio de tanta demanda, tanto problema para resolver, qual hobby? Hobby, faz tempo que eu não ouço falar. Como é que é hobby de chambre, que nem falar que ele... Não, na verdade é o seguinte, eu sou um leitor voraz, né? Conto desde pequeno. Então eu leio 3 jornais por dia, eu levanto de manhã, já li o Correio, o Estadão e a Folha já. E fora os ameaços ainda que eu faço. Eu gosto muito de ler, se bem que a gente lê muito menos hoje que isso daqui, né? Porque volta e meia está com a cara no celular. Eu tenho um problema no joelho, que tanto é que eu sei parar de operar, não aguento mais ficar 4, 5 horas em pé, que me incomoda demais e não tem muita solução. Então, eu gostava de fazer esporte, sempre fiz na minha altura, basquete, vôlei, mas pela minha altura eu faço fisioterapia desde 21 anos de idade também. Então eu faço uma vez por semana, eu faço exercício, tenho uma pessoa que me ajuda quando eu posso, 2, 3, geralmente vai 1, 2 mesmo, não tem jeito. E eu gosto de viajar, mas também estou perdendo paciência viajar, pegar avião. E eu tenho um hobby, que esse é hobby meu. Eu tenho uma casa em Campos do Jordão faz 30 anos. Eu peguei ela pequenininha, hoje ela está bem mais legal. E quando eu posso, eu gosto de dar uma fugida e ficar uns dias lá, porque lá é perto do Horto Florestal. É bem agradável, eu gosto de clima mais frio. É bom e a gastronomia é boa também. Também, mas tem uma academia também para compensar os vinhos e a comida, viu, senhor? Comer um pinhão. Né? Eu acho que o vinho é mais ali, porque a gente comer, a gente gosta, mas nunca fui glutão, assim, não tem. Mas eu me alimento bem, eu tomo cuidado, eu faço exames periódicos cada 6 meses. Mas a idade vem, né, bem? Não tem jeito. Então, assim, eu gosto de viajar, eu gosto muito lá de Campos do Jordão. Vou pegar avião, cada vez estou mais preguiçoso para pegar avião, cara. Então, de vez em quando, cada 1 ano e meio, 2 anos, eu pego minha mulher, a gente faz uma programação nos 15 dias, viaja, dá uma saída, e o resto fica... Eu vou muito, minha mulher trabalha em São Paulo, né? Então eu frequento muito São Paulo ainda, porque ela fica lá 2 dias por semana, pelo menos, ela está por lá, e eu vou para lá, às vezes passo fim de semana lá, a gente sai, vai para o teatro. Eu gosto muito de teatro, cinema, essas coisas, eu frequento bastante. E é o hobby de médico, eu trabalho sábado e domingo. E acostuma, às vezes, cara, doutor, desculpa ligar sábado. Eu falei, cara, para mim, faz parte já, nem compara quando a gente estava na casa de saúde, que era ir no hospital, passar visita, operar e trabalhar, era diferente. Conexão Correio hoje entrevistou o presidente do Mário Gatti, Sérgio Bisogni, que nos contou um pouco sobre essa situação da saúde em Campinas. Você que gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal e acione o sino para sempre ver as novidades do TV Correio Popular.